Irmãos, vamos buscar a Deus em oração? Senhor Deus, mais uma vez queremos nos aproximar diante de Ti e clamar as Tuas bênçãos. Fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz, somos necessitados dela. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho percebido ao longo dos anos que cada igreja tem suas marcas e suas características. Na verdade, algumas são conhecidas pelo seu louvor animado, outras pelo pastor muito relevante, outras pela história denominacional, outras por serem muito tecnológicas e por aí vai. Mas a grande pergunta que fica é: qual a verdadeira marca, qual a verdadeira característica que uma igreja de Cristo deve ter? Eu não sou ninguém para definir qual marca os irmãos devem ter. Na verdade, o único que tem essa autoridade é o dono da igreja, Jesus Cristo, não é? E ele nos dá essa resposta lá em João, capítulo 13, versículo 35, quando diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Assim como um policial tem o seu distintivo que comprova sua autoridade no meio de outras pessoas, a marca distintiva da Igreja de Cristo deve ser o amor. O amor verdadeiro, não fingido, e com certeza isso se configura um grande desafio para nós. Se o nosso mestre nos mostra qual é essa marca, o apóstolo Paulo vai mostrar as características dessa marca, como funciona, como é o verdadeiro amor. E logicamente eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 13. Mas antes de lermos esse versículo, é necessário lembrar como era a igreja de Corinto. A igreja de Corinto vivia em pé de guerra. Era uma igreja dividida em 4 facções e cada facção não gostava do outro. Quando tinha a ceia do Senhor, cada um comia a sua própria porção de alimento e não esperava o outro. Eu imagino que quando eles saíam para o piquenique da igreja, cada um comia a sua própria comida e não dividia. Mas, mesmo nesse clima de discórdia e de briga, mesmo assim, Deus abençoou aquela igreja de forma que ela tivesse todos os dons espirituais e principalmente dons espetaculares, dons de línguas, profecias, dons de curas, dons de milagres impressionantes. E ao que parece, eles achavam um máximo o dom de línguas. Mas o problema é que eles estavam caindo no erro de exercitar os dons sem o principal, sem o amor. Havia muita atividade, havia muito serviço, havia muita programação lá na igreja de Corinto, mas havia pouco amor, faltava amor. Então Paulo passa a ensinar que no amor ágape, o crente tem a oportunidade de reproduzir o mesmo amor que ele recebeu em Cristo Jesus. Um amor que está disposto a entregar tudo de si, a se doar, e muitas vezes para pessoas que não merecem, pessoas que não entendem, que não compreendem e que são incapazes de retribuir esse amor. O apóstolo Paulo sabia que faltava amor em Corinto e por isso passa a tratar desse assunto de uma forma muito séria. E com tudo isso nós vamos aprender que o amor descrito em 1 Coríntios 13 é o amor pelo qual todo discípulo de Cristo deve ser conhecido. Vamos fazer a leitura então. Eu vou começar a partir do capítulo 12, 31b, e então eu prossigo pelo capítulo 13. Diz o seguinte: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transpor montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará. O apóstolo Paulo, ele não está tratando de um amor romântico, desses de filmes e novelas entre duas pessoas apaixonadas. Paulo está tratando entre o relacionamento entre irmãos da mesma igreja, irmãos em Cristo, cujo amor está muito mais ligado em uma atitude, a uma ação em obediência à palavra de Deus, do que propriamente sentir algo ou gostar de alguém. E nesse sentido, em primeiro lugar, nós vamos aprender sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Então Paulo começa uma série de hipérboles, que é uma figura de linguagem que visa transmitir uma ideia por meio da figura de linguagem, por meio do exagero, na verdade, não é? E aqui ele começa a citar alguns dons: línguas, profecia, conhecimento e contribuição. E Paulo pega esses dons e eleva a sua máxima potência. Ele vai mostrar que esses dons, mesmo exercidos na sua máxima capacidade, mas sem amor, não valerá de nada aos olhos de Deus. Então, ele passa a nos mostrar que se uma pessoa dominasse o dom de línguas no ápice de sua eficiência, ele seria, e assim o fizesse sem amor, ele seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Tanto o bronze como o símbolo eram instrumentos utilizados nos cultos dos gregos. Era um som forte, estridente, chato, que não comunicava, não era bonito. O dom de línguas, exercido sem amor, seria igualmente inútil, estéril, feio. Aos olhos do mundo, uma pessoa que falasse todos os idiomas do mundo, inclusive os angelicais, que tivesse o conhecimento, todo o conhecimento do mundo que a humanidade já juntou, que ele fosse capaz de compreender a mente de Cristo, que tivesse a fé capaz de mover uma montanha. Essa pessoa seria a mais fantástica, a mais incrível, a maior de todas que já surgiu na história. Mas aos olhos de Deus, pela ausência de amor, essa pessoa não seria nada. A atitude não seria nada. Paulo quer transmitir aqui a superioridade, a supremacia do amor. E é por isso que ele termina o capítulo 12 dizendo que ele iria mostrar algo superior aos dons. Os dons eram excelentes, mas o amor era sobremodo excelente. Se os dons fossem uma locomotiva, se fossem um trem, o amor seria os trilhos, dando direção, propósito e finalidade. Não basta, ele prossegue na sua argumentação, e no versículo 3 ele foca então nos atos de misericórdia. E aqui ele passa a falar de uma pessoa que distribuiu todos os seus bens, e a forma que ele escreve deixa muito claro que essa pessoa distribuiu tudo o que tinha, a ponto de ele mesmo ficar pobre. E não bastando essa atitude radical de entregar todos os bens, ela não parou por aí. Ela entrega o seu próprio corpo para ser queimado. Não existe nada mais radical do que isso. Entregar o próprio corpo para ser queimado vivo. Não existe nada mais chamativo do que isso. Que demonstração maravilhosa. Mas mesmo isso, mesmo nessa hipérbole hipotética que Paulo está tecendo nesse momento, se não houvesse amor, não valeria de nada, por mais radical que fosse. Irmãos, não existe nenhuma obra maior do que o amor
dentro da igreja. Não existe nada maior do que o amor dentro do corpo de Cristo, e por isso nós precisamos amar uns aos outros. No ministério pastoral, se um dia Deus nos permitir, nós seremos tentados ao ativismo. Muitas palestras, muitos sermões, muitas conferências, muitas reuniões, muitos aconselhamentos e cafezinhos na casa dos irmãos. Mas tudo isso, como ministros do Senhor, precisa ser realizado com amor, visando o bem e a edificação dos nossos irmãos. Em segundo lugar, Paulo nos apresenta as características desse amor. E aqui, queridos, nós temos uma régua, uma trena muito interessante para medir e avaliar a qualidade do nosso amor. Afinal de contas, é muito fácil amar quando tudo vai bem, não é? É muito fácil, mas quando aquele irmãozinho pisa no nosso calo, quando a nossa esposa nos desrespeita, ou quando o seu filhinho pequeno rabisca, quando o seu filho pequeno rabisca a sua genebra, aí é nesse momento que o amor precisa entrar em ação. Então ele passa a mostrar as características. Esse amor, o amor de Deus, o amor ágape, é paciente. E essa palavra é interessante porque demonstra paciência com pessoas e não com situações. O amor não perde as estribeiras, mas ele mantém sempre o domínio próprio. Ele é benigno no sentido de que em todo momento ele é bondoso. Ele não é ciumento, e aqui tem a ver com inveja. Ele não fica invejoso, chateado quando um colega de sala, por exemplo, tira uma nota maior do que a dele. Ele não se ufana, isso tem a ver com vanglória. E é uma expressão interessante porque carrega a ideia de algo cheio de nada, algo cheio de vento. Parece que é, mas não é. É a pessoa que vive contando história, vive contando vantagem, mas na verdade não é tudo isso daí não, viu? A pessoa se gaba demais do que na realidade ela não é. Esse amor, ele também não se ensoberbece. Tem a ver com orgulho. Se por um lado o amor não vai se ufanar do que ele não é, ele também não vai se gabar do que de fato ele é. Olha só como eu sou intelectual. Olha só quantos livros eu já li. Olha só as minhas notas no seminário. Olha só como eu faço isso bem. Sabe, o amor de Deus não está preocupado em afirmar-se. O amor verdadeiro está sempre preocupado em dar-se, em doar-se. Ele não vai se conduzir de forma inconveniente, ou como diz aqui, conduz inconvenientemente. Ele sabe se comportar e se colocar da forma correta em todas as situações. Ele não procura os seus próprios interesses, ele é totalmente contrário ao egoísmo e ele foca o outro. Ele não se exaspera e tem a ver com a ira. Sabe, o amor verdadeiro não está preocupado em ficar nervosinho por qualquer coisa. Ele não melindra. E seguindo nisso, ele também não se ressente do mal. E aqui tem a ideia do coração peludo, de guardar mágoas. Literalmente o texto diz, não guarda registro das ofensas. Há muitas pessoas que guardam ofensas na mente e no coração, para que em tempo oportuno a pessoa possa vomitar tudo que está entalado aqui na garganta. Já ouviram essa expressão? Já disseram esse tipo de coisa? Louvado seja Deus, porque o amor verdadeiro de Deus não permite que nada fique entalado na nossa garganta. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Irmãos, o amor de Deus, o amor que marca o cristão, é um amor justo. E por ser justo, o amor está de acordo com a disciplina, com a repreensão e até mesmo com a aceitação do pecador sofrer as consequências dos próprios atos, porque ele é justo. O amor é justo, ele não é bobo. O amor não é trouxa de ninguém. O amor, ele tudo sofre.
E isso significa que ele tudo cobre, ele está em todas as áreas. Ele tudo crê porque ele espera que o melhor de Deus ainda está por vir. No sentido de que ele sabe que Deus tem poder para mover mentes e corações. Ele tudo espera porque ele dá um voto de confiança. Ele crê que não é o fim, mas ele ministra a dose de misericórdia na proporção certa. Ele concede o benefício da dúvida. Então ele tudo suporta. E aqui é aquela visão do soldado que no momento mais tenso, mais sangrento e mais pesado da batalha, ele não foge, ele não bate em retirada, mas ele permanece firme. O amor, ele fica constante e firme, ele tudo suporta. E por fim, o amor jamais acaba, ele não entra em colapso, ele não termina, ele não tem fim, ele permanece. Irmãos, há amor em nós. Eu não estou falando de qualquer amor, não. Eu estou falando do amor bíblico. Eu estou falando desse amor, essas características. Há amor em você? Sim, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Mas talvez você diga, não. Eu tenho uma característica aqui, acolá, mas tem umas aí que estão meio capenga. Irmão, se você se identifica com esse amor mais enfermo, mais fraco, clame a Deus. Peça que Deus derrame da sua graça e misericórdia, para que você seja capaz de amar os irmãos em Cristo, com o mesmo amor que Cristo nos amou, e para que o seu ministério seja um ministério edificante e perfeito. Uma das músicas que marcaram a Copa de 2010 na África foi a canção Waving Flag. E no refrão dizia o seguinte: juntos seremos fortes, seremos grandes, somos um povo, bandeira de liberdade que vem e que vai, que vem e que vai. Unidos seremos fortes, seremos grandes, somos um povo, bandeira de liberdade que vem e que vai, que vem e que vai. A intenção dessa letra era dizer que debaixo da bandeira da liberdade foi possível a Copa na África. Que debaixo da sombra da bandeira da liberdade os povos do mundo se reuniram para celebrar a Copa do Mundo. Irmãos, se Deus permitir, um dia seremos reverendos presbiterianos. E desde já nós precisamos levantar uma bandeira. E não é a bandeira da liberdade, mas é a bandeira do amor. Levantemos a bandeira do amor. Levantemos o estandarte do ágape, para que a sua cidade saiba, para que o Brasil e o mundo saiba que você e a sua igreja são verdadeiros discípulos de Cristo. Que Deus muito nos abençoe. Amém.